Ótimo, chegue chegando. Aí, aula de sociologia, viu? Vou explicar De- aqui para vocês. Eu Deixa vou eu ir explicar o pegar. conteúdo. São dois conteúdos. E nas próximas aulas, eu vou botar vocês sociologia amanhã. Amanhã vai ter aula de sociologia para vocês também. Aí vocês vão pegar e vou colocar vocês para acrescentar aqui, viu? Aí eu vou explicar Ô, melhor. professor, qual é o horário da aula de amanhã? Amanhã vai ser sexto ano, vai ser matemática, vai ser arte, sociologia e sociologia. E português. E português. Matemática amanhã é de quantas horas? Amanhã sei não, Aham. tá lá. Amanhã vai ser de 9h30, matemática. Aí depois é português, viu? Aí depois é sociologia. A gente parou aqui em Karl Marx, a luta das classes. Aqui a gente parou em que o capitalismo. Certo. Aí eu vou fazer a revisão geral para a prova, então preste atenção. Aí vocês não vão copiar hoje, não, vou copiar amanhã, viu? Eu já ia copiar. Pronto, aí hoje é só para a gente ler. Ó, então eu falei para vocês sobre Karl Marx, eu disse que ele viu a consolidação da sociedade capitalista e fez uma forte crítica a essa sociedade. Ele era alemão, ele também era filósofo e economista. O nome dele é Karl Marx. Ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele é um dos responsáveis por promover uma discussão crítica da sociedade capitalista, certo? Dessa Eu vou sociedade que a tirar. gente vive, que se consolidava, bem como da origem dos problemas sociais que esse tipo de organização social originou, ou seja, pessoas mais pobres e outras pessoas mais ricas, certo? Então, deixa eu ver aqui se eu vou botar Ô, aqui professor, Arthur. Arthur é co-assistente. Deixa eu ver quem ô, mais professor, aqui. é o Oi, print. pode? Deixa Deixa eu eu tirar ver. aqui. Com Deixa eu licença. ver. Marcos, Luísa, Micael, Raíssa, É, Rebeca. o print não vai sair perfeito, porque não é culpa da minha câmera. O negócio já tá meio embaçado. Pronto. Aí eu falei para vocês sobre isso, viu? Eu falei para vocês sobre esse homem e assim a sociedade ela ficou dividida entre pessoas que são pobres e pessoas ricas, a classe burguesa e a classe do proletariado. Aí ele diz também que para a ideia dele é que a história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classes. E ele disse que esse tipo de sociedade, o tipo capitalista, certo? O tipo de sociedade capitalista fazia com que houvesse essa luta de classes. É a principal forma de conflito entre essas dois tipos de classe, viu? Aí tem aí essa questão, essa questão da luta de classes, a burguesia versus o proletariado. Aí, olha, Karl Marx, como foi que surgiu a chamada burguesia e por que ela ficou conhecida assim. Segundo Karl Marx, a burguesia foi tendo acesso a partir de atividade comercial, certo? E daí ela começou a ter posse dos meios de produção. Ela enriqueceu e também passou a fazer parte daqueles que controlavam o aparelho estatal, o que acabou, por fim, funcionando, principalmente como uma espécie de escritório burguês. Então, a burguesia ela vai colocando as pessoas para trabalhar para ela e vai enriquecendo. Aí ela vai ficar igual ao Estado. E ela ficando igual ao Estado, ou ela vai usar da sua influência para influenciar o Estado, né? Com esse acesso ao poder do aparelho estatal,
a burguesia foi capaz de usar sua influência sobre ele para ir criando leis que protegessem a propriedade privada ou particular. Ou seja, quando a pessoa vai pegar, tem grandes terras, muitas terras, mas não produz nada. Aí o governo vai lá, né, algumas pessoas dizem que, apesar de ser particular, ser uma propriedade privada, ela deveria estar tendo função de estar produzindo alimentos para as pessoas. Aí tem aquele negócio de invasão de terra e tal, né? Aí a pessoa, quando invade lá, eles pedem para que aquela terra seja desapropriada, que desapropriada quer dizer que o governo vai pagar por aquelas terras, e vai botar famílias ali para produzir alimentos para a agricultura familiar, certo? E aí ele diz também que essa era uma condição indispensável para a sobrevivência, além de usar o Estado para facilitar a difusão de sua ideologia, que são os valores de interpretação do mundo. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente comunga, tudo que a gente vê é com essa ideologia de classe, os valores que essa burguesia coloca para nós. Por exemplo, a pessoa que sabe ler e escrever, ela tem um grau de educação. A pessoa que sabe ler e escrever, foi para a universidade, ela tem outro grau de instrução. E a sociedade burguesa, ela valoriza mais essa pessoa que tem universidade do que aquela pessoa que tem o conhecimento pouquinho, né? Que não deve ser assim, né? Quem tem conhecimento pouquinho, quem tem conhecimento muito, deve ser valorizado da mesma forma, né? Aí, olha, ele diz sobre a alienação. A pessoa, enquanto isso, a classe salariada, os proletários, desliga aí esse microfone aí que está fazendo barulho, sem os meios de produção e em desvantagem na capacidade da influência política na sociedade, transforma-se em parte fundamental no enriquecimento da burguesia, pois oferecia mão de obra para as fábricas e as unidades de produção do mundo inteiro. Aí o que é que aconteceu? A gente sabe muito bem que quem tem o poder de tudo é o trabalhador, mas o trabalhador vende seu trabalho para o dono da fábrica, ou o dono da loja, ou qualquer outra coisa. E ele fica lá, tudo que ele produz, quem enriquece é o dono da fábrica, o dono da loja, tudo. Marx ele vai se empenhar em produzir escritos que ajudassem o homem, a classe proletária, a se organizar e assim sair da condição de alienação, certo? Aí o que é que acontece? Alienado, segundo Marx, ele vai dizer que é aquele homem que não tem controle. Alienado é aquele homem que não tem controle sobre seu tempo, sobre o seu próprio trabalho, em termos de tempo e em termos daquilo que é produzido. Coisa que o capitalismo faz em larga escala, pois o tempo do trabalhador e o produto, a mercadoria, pertence à burguesia. Então, a gente troca nosso tempo, nosso trabalho, para a burguesia nos dar dinheiro, certo? Para a gente se manter, bem como a maior parte da riqueza gerada por meio do trabalho. Aí, Karl Marx disse que o objetivo do sistema capitalista, como modo de produção, é justamente a ampliação e acumulação de riqueza nas mãos dos proprietários dos meios de produção. Quando fala de uma pessoa rica, né, é daquelas 5 pessoas mais ricas do Brasil, que eu não sei se vocês estudaram a pirâmide social, que tem lá em cima, na pontinha da pirâmide, 4, 5 pessoas mais ricas do mundo, que tem mais da metade do que a gente ganha, todo mundo ganha, e a outra parte bem maior da pirâmide são aquelas pessoas que trabalham, que são pobres, que são trabalhadoras, tal, aquela grande parte que faz parte, que é a base da pirâmide. Ou seja, quando a pessoa fala em rico, né, a pessoa não fala nas pessoas que ganham 10 salários mínimos, mas fala naquelas que ganham milhões e milhões e bilhões de reais, certo? E aí essas pessoas elas vão fazer com que seu dinheiro amplie. Eu não sei se vocês viram, mas aí com a pandemia, os donos dos bancos, as pessoas mais ricas, ganharam meio mundo de bilhões de reais no momento de maior crise, as pessoas aí lucrando, né? Que não deveria ser assim. Aí, mas de onde sai essa riqueza?
Marx diz que é essa riqueza do trabalho do trabalhador, que é quando o trabalhador ele dá a pessoa dá o seu tempo, seu esforço, seu suor para enriquecer as pessoas. Aí, olha, por exemplo, a gente vai ver agora esse exemplo. Um sofá, né? Quantos sofás por mês um trabalhador pode fazer? Vamos imaginar que ele trabalhe e faça 15 sofás, os quais, multiplicados a um valor de venda de R$ 300, daria um total de R$ 4.500. E quanto ganha um trabalhador numa fábrica? Imagine que seja R$ 1.000, para ser mais ou menos generoso, né? Imagine que o trabalhador ganhe R$ 1.000 lá na fábrica de sofá. Aí, o que é que acontece? Acontece que o trabalhador ele vai lá, né? Ele vai e vai produzir esses sofás. Aí os 4.500 da venda de sofás, menos o valor do salário do trabalhador, menos a matéria-prima, menos os impostos, certo? Menos os impostos, imaginemos que de R$ 1.000 resulta na acumulação de 2.500 para o dono da fábrica. Esse lucro, Karl Marx chama de mais-valia, pois é um excedente que sai da força de cada trabalhador. Veja se os meios de produção pertencem a ele. O seu salário seria de 3.500 e não de R$ 1.500, certo? Se ele fosse o dono da fábrica, ele trabalharia tudinho, venderia os sofás e ele não teria o salário de R$ 1.000, ele teria o salário de 3.500. Então, é uma injustiça, porque os outros 2.500 vai para o bolso do dono da fábrica, né? O dono da loja, dono de qualquer outra coisa. Então, podemos dizer que o trabalhador está sendo roubado? Não, não podemos dizer isso, pois o que aqui exemplificamos é consequência da existência da propriedade privada, certo? Então, a fábrica é privada, uma escola é privada, uma loja, uma fábrica de automóveis, tudo é privado, né? E os meios de comunicação não está nas mãos do trabalhador, mas está nas mãos da classe burguesa, certo? Aí, Karl Marx, ele ainda continua. Lê aí para mim, por favor, Marcos, do 9º ano. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Virar a tela aqui. É Isso. sexto, vai? Sexto e nono. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto. Obrigado, Marco. Calma. Devemos partir do entendimento de que as coisas materiais fazem a sociedade acontecer. De outra maneira, seria dizer que tudo o que acontece na sociedade tem ligação com a economia e que ela se transforma na mesma medida em que as formas de produção também se transformam. Por exemplo, com a consolidação do sistema capitalista, toda a sociedade teve que organizar-se de acordo com os novos moldes econômicos. Aí Marx também via o homem como aquele que pode transformar a sociedade fazendo sua história, mas enfatiza que nem sempre ele o faz como deseja, pois as heranças da estrutura social influenciam. Assim sendo, não é unicamente o homem que faz a história da sociedade, pois a história da sociedade também constrói o homem, uma relação recíproca. Entendeu? Vamos tentar explicar melhor. As condições as condições em que se encontram a sociedade vão dizer até que ponto o homem pode construir a sua história. Por essa lógica, podemos pensar que a classe dominante, a burguesia, tem maiores oportunidades de fazer uma sua história como deseja, pois tem o poder econômico e político nas mãos, ao contrário da classe proletária, que, por causa da estrutura social, está desprovida de meios para tal transformação. Para modificar essa situação somente por intermédio de uma revolução, pois assim a classe trabalhadora pode assumir o controle dos meios de produção e tomar o poder político e econômico da burguesia. E, Marcurido, é uma pergunta. E, Isso diga. se baseia um pouco hoje em dia, né?
Justamente. Aí, hoje acontece no Brasil, o Brasil é uma sociedade capitalista, as pessoas estão tirando lucro. Aí, Karl Marx diz que para haver uma mudança, para o proletariado fazer a sua história, ele tem que fazer uma revolução, como na Revolução Francesa, né? Que os ideais eram liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Aí, por quê? Porque a burguesia ela tem as oportunidades e ela faz a história dela como ela deseja, porque ela que manda em tudo. Ela manda no Professor, governo, ela manda ela manda nas fábricas, manda em tudo. Oi, para aceitar ele. aceitar quem? Meu irmão, Davi. E por que ele está chegando agora, hein? Ele disse que é por causa do celular que não tá mandando notificação. Mas pronto, ele não vê o WhatsApp, não, é? Aí aqui, ó. Para Marx, a classe trabalhadora deveria se organizar politicamente, isso é, conscientizar-se da sua condição de explorada e dominada por meio do trabalho e transformar a sociedade capitalista em socialista, por intermédio da revolução. Aí por quê? Porque ele acha errado pouca gente ganhar muito, 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 muito e a grande quantidade da população viver na pobreza, na miséria, ganhando muito pouco, né? Certo? Enquanto poucos ganham muito, muitos ganham pouco, certo? Aí ele dá essa ideia, ok? Então, nós temos aqui, né, a sociologia no Brasil. Lê aí para mim, deixa eu ver, Marcos, lê aí, continua a ler, Marcos. Aí, simbora. A sociologia no Brasil, certo? Existem vários autores desta geração que poderíamos referenciar, como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Fernando de Azevedo. Como é? Não, Fernando de Azevedo, Werneck. Nelson, certo, Sodré, Raimundo Fauro, etc. No entanto, vamos nos fixar em dois deles, os quais podem ser vistos como clássicos do pensamento social brasileiro, Gilberto Freire e Caio Prado Júnior. Gilberto Freire foi um autor de Casa Grande e Senzala, 1933, livro no qual demonstrou as características da colonização portuguesa, a formação da sociedade agrária, o uso do trabalho escravo e, ainda, como a mistura das raças ajudou a compor a sociedade brasileira. Freire foi um sociólogo que nasceu em Pernambuco, no ano de 1900, e, no desenvolver de sua profissão, criou várias cátedras, Cátedra. certo, de sociologia, como na Universidade do Distrito Federal, fundada em 1935. Freire faleceu em 87. Poxa, Então, sabia. Gilberto Freire falou nesse livro, Casa Grande Senzala, a mistura que é as raças do Brasil, né? Nós não temos a raça de branco, nem raça de negro, não existe isso aqui no Brasil. Existe a mistura de todos os povos, ele fala nesse livro, certo? Porque as características da dominação portuguesa, ele vai falar também que os homens matavam os índios, estupravam as índias, e tinha um filho com negros, com negras, no caso, né, com as escravas. Ele vivia numa casa grande, certo? Que tinha aquelas casas antigas, né, grandes, e que tinha a casa tudo era grande, tinha um alpendre, um terraço grande, que ficava lá no meio de uma colina, mais ou menos no lugar mais alto, para ficar olhando toda a terra. Então, ele fala tudo sobre isso, sobre a formação da sociedade agrária, o uso do trabalho escravo, né, como eu já falei, e essa mistura das raças. Aí ele foi um grande sociólogo, que é aqui de Pernambuco, e deixou esse livro muito interessante sobre a Casa Grande e Senzala, certo? Então, é que a gente pode refletir. Sérgio Buarque de Holanda também. Aí nós temos o outro, né, outra mais coisas sobre Sérgio Buarque de Holanda, que ele escreveu Casa Grande e Senzala quando tinha 33 anos, e ele era antirracista,
certo? Ele inaugurou uma teoria que combatia a visão elitista existente na época, importada da Europa, e que privilegiava a cor branca. Então, tudo que a gente tinha era o que a elite determinava e o que ela impunha para a gente, que era a cultura europeia, certo? Aí ele começou a escrever teorias para combater isso. Ele disse que a visão era essa visão racista, era a mistura das raças, seria a causa de uma formação defeituosa da sociedade brasileira e um atraso para o desenvolvimento da nação. Então, a sociedade ela começou a se misturar, né? Então, ele falou, teve essa crítica, que disse que isso era a consequência do atraso da nação. Ele também propôs um caminho inverso. Em Casa Grande e Senzala, ele começa justamente valorizando as características do negro, do índio, do mestiço, acrescentando ainda a ideia de que essa mistura seria a força do povo brasileiro, a força da nossa cultura, o ponto positivo. É tanto que outras nações elogiam muito a convivência pacífica, entre aspas, né, que a gente sabe, entre o branco, o negro, o caboclo, o índio, tudo mais. Mas é mentira, né? Porque a gente sabe muito bem que existe racismo no Brasil, e racismo muito forte, especialmente nesses últimos tempos. Esse autor forneceu para o seu tempo uma nova maneira de ver, certo? Nova maneira de ver os tempos, certo? E ele pegou, mostrou essa questão aí dessa função que a sociedade tem hoje, né? É um ponto positivo, mas a gente vê que essa mistura de raças, ela, de certa forma, ela existe, mas a gente sabe que o racismo existe e ele é bem forte, ele é mais forte do que a gente pensa. Esse autor forneceu para o seu tempo uma nova maneira de ver a Constituição da nacionalidade brasileira. O Brasil ele foi feito por uma harmoniosa união entre o branco de origem europeia, o negro de origem africana e o índio de origem americana. E o mestiço, resultando que essa mistura contribuiu em termos de ricos valores para a formação da nossa cultura. Ou seja, dormir na rede, eu acho que todo mundo aqui dorme em rede, né? Gosta de dormir em rede, é da cultura indígena. Comer tapioca, é da cultura indígena. Comer beiju, é da cultura indígena. Comer feijoada, é da cultura africana. Então, nós sabemos que existe essa mistura da cultura que veio, que a gente tem até hoje. Tomar banho 3 vezes por dia é da cultura indígena. Oi. É bom demais, uma feijoada. Então, isso aí é da cultura africana. O samba, o carnaval, viu? Então, tem essa questão aí, viu? Tá certo? Deixa eu ver aqui, tem mais. A capoeira? Hein? A capoeira? A capoeira, pronto, a capoeira. Eu esqueci de citar a Tem capoeira. uma coisa pra tu ver que Então. o brasileiro não, o Brasil tem muita cultura misturada. Tem muita cultura misturada. Aí vieram os povos ali dos alemães, não sei de onde mais, se fixaram lá no sul do país, né? Aí tem comunidades alemães lá naquela parte do Brasil, porque é mais fria, né? Aí nós temos os índios lá no Amazonas, no Pará, nós temos essa parte aqui todinha colonizada pelos negros, que quem realmente trabalhava aqui eram os negros lá da África, né? De origem africana, né? E a gente, essa mistura aqui, né, do Nordeste, por isso que nós temos esse sotaque, e lá em São Paulo tem um sotaque italiano, tem outros sotaques, porque as imigrações elas foram para aquelas bandas lá do Brasil e misturou mais ainda, fora os portugueses que chegaram em 1808 com a família real portuguesa, entendeu? Aí a gente vai encerrar aqui, só um minutinho. Francisca, encerrou. Já encerrou, viu? Meio-dia. Tá certo, turma? Encerramos aqui a aula. Na próxima, amanhã, a gente Já vai tem acabar, aula. Marcolinho? Já terminou a aula. Coisa boa, rapaz. Tchau, professor. Tchau, vocês. Até amanhã. Tchau, Bom galerinha. dia. Bom dia, boa tarde, na verdade. Tchau. Falou. Tchau. Tchau, Francisca. professor.
Tchau, Ícaro. Que bom que deu certo hoje. Aham. Até amanhã, viu, cabra? Até. Tchau. Tchau, Raímson. Tchau, Wendy. Tchau, Rebeca. Tchau, Caio Gabriel. Tchau, Gustavo do nono. Tchau, Arthur. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Jasmine.